Quem sabe Deus tenha permitido uma febre para nos consertar e nos fazer retornar ao propósito original. A paz, que bom ter vocês para mais um vídeo deste canal. Hoje vamos continuar a leitura do livro. Essa frase que eu li é do livro Devocional Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello. Hoje a gente vai ler a primeira semana do segundo dia. Se você não viu o vídeo anterior, eu indico você voltar, porque é o dia 1 e hoje a gente vai ler o dia 2. E o tema é galhos versus raiz. Jeremias 17:8. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. É natural lamentarmos diante de galhos sem fruto. É comum olharmos para os galhos e questionarmos o porquê da esterilidade visível e cruel que nos assalta. Mas o galho vazio é um sinalizador, como uma febre no corpo humano. Se você está febril, é porque existe uma infecção a ser combatida. Galhos sem fruto são sinalizadores de Deus. Se observarmos nas Escrituras algo inusitado sobre a trajetória do povo de Israel, o Senhor permitiu determinadas febres para que os hebreus tivessem o foco nos galhos, tirassem o foco dos galhos e fixassem a sua atenção na raiz. A caminhada no deserto era a febre da qual o povo precisava para que seu caráter fosse aferido por Deus e assim fossem construídos de dentro para fora. Deus permite algumas coisas para que a nossa atenção esteja na raiz. Talvez agora você esteja passando por um período de deserto, um período de provações, talvez uma tempestade chegou na sua vida. Talvez Deus está permitindo isso para que você tire o foco dos teus galhos e coloque o foco nas tuas raízes. Ele quer te parar um pouco para que você coloque a sua atenção no lugar certo. Às vezes a gente passa por lutas, por dores, pelo luto, pelo vale, da sombra da morte, pela doença, pela enfermidade, pela quebra, muitas vezes financeira, porque Deus, Ele quer curar as tuas feridas. E aí Ele encontra uma forma de te parar, uma forma de você parar para prestar atenção naquilo que precisa ser alinhado na sua vida. E às vezes a gente não entende. Mas por que, Senhor, eu estou passando por isso? Eu sou isso, eu sou aquilo dentro da igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas por que o Senhor tem permitido isso? Aqui vai falar sobre os galhos versus a raiz. E a resposta é simples. Porque o Senhor, Ele quer te construir de dentro para fora. Ele quer alinhar as coisas dentro de você. Porque os galhos, eles estão à mostra, mas a raiz, ela está escondida. E muitas pessoas, elas usam máscaras, Elas usam uma superficialidade. E ninguém consegue ver a sua raiz. Ninguém consegue ver a nossa raiz. Mas Deus, Ele consegue. E é por isso que Ele permite algumas febres. Para mostrar, para sinalizar que algo dentro de você precisa ser transformado e mudado. Precisa ser curado, precisa ser liberto. Talvez as suas atitudes, você tem tido atitudes que você precisa recalcular e ver o porquê delas. Talvez algumas coisas não tenham acontecido porque algumas coisas dentro de você precisam ser mudadas. Então aí que entra essa febre, que possamos chamar de deserto,
de tempos, né, chuvosos, de ventania, tempestades. É o Senhor, é um sinalizador de Deus que algo não está bem dentro de você e você vai precisar olhar para as tuas raízes. Se você quer dar frutos, você vai precisar olhar para as tuas raízes hoje. Talvez algumas de nós estejamos enfrentando períodos de galhos sem frutos ou vivendo uma temporada de alto investimento nos galhos, ou seja, no que é aparente. O Senhor está atento às nossas raízes, aquilo que ninguém é capaz de ver. O galho, ele não é o começo de tudo, ele é a resposta. Assim como está a sua raiz, assim vai estar os teus galhos e assim vai estar os teus frutos. Então o galho, ele não é o começo de tudo, ele é a resposta de como está a sua raiz. Então, muitos de nós estamos investindo mais tempos nos galhos. O que tem nos galhos? As folhas. E aqui, quando a gente fala de folhas, a gente está falando de algo que é para o outro. As folhas, por sua vez, correspondem ao que fazemos, os atos de serviço que dedicamos às pessoas. Então, as folhas são os nossos atos de serviço e a gente está mais preocupado com isso, principalmente dentro da igreja. A gente estamos mais preocupados em fazer, em cantar, em dançar, em ajudar, mas esquecemos da nossa raiz. Esquecemos de fundamentar a nossa raiz em Jesus. Estamos mais preocupados com os resultados do nosso ministério, com os resultados no chamado, mas e a nossa raiz? Como fica a nossa raiz? Então, aqui, lá em Lucas 13, vai falar acerca de uma figueira sem frutos. Embora estivesse cheia de folhas, em outras palavras, a árvore procurava esconder a sua infertilidade por trás da folhagem. Muitas vezes somos como essa figueira estéril. Queremos fazer o uso de folhas para camuflar a ausência de frutos. Quando Jesus ele amaldiçoou aquela figueira, é porque ele foi procurar frutos e só havia folhas. E Deus, ele quer os frutos, não só folhas. E por que não tem fruto? Porque a raiz está precisando de algo. Porque a raiz precisa de cura. Porque a raiz está precisando da presença de Deus. Porque a raiz tem falta de Deus. Algo está errado na raiz. Porque ela não tem fruto, só tem folhas. Só tem atos de serviço. Só tem o fazer, o mostrar resultados. Mas e a raiz? Como está a raiz? Cadê o fruto? Cadê o fruto da paz? Cadê o fruto do domínio próprio? Cadê o fruto da paciência? Muitas pessoas, elas estão fazendo muitas coisas dentro da igreja, dizendo que fazem para Deus, mas não tem domínio próprio, não tem paz em casa, não tem paz no casamento, não tem paciência, é grosseiro, tem raiva, trata todos com mal, fala mal de outras pessoas, mas estão fazendo, estão à frente de algo. Mas e os frutos? Porque os frutos eles são para Deus. O nosso fruto é uma entrega para Deus. As folhas são para as pessoas, porque as folhas são remédios, como a palavra de Deus diz lá em Ezequiel 47, que as folhas curam, são remédios, mas os frutos eles são para Deus. E cadê os seus frutos para Deus? Você tem tido paciência dentro de casa? Você tem tido domínio próprio quando alguém te trata mal? Você tem se ofendido muito com as pessoas? Você tem amado, sabe, amado quem te odeia? Amado os da sua casa? Sabe, tratado bem, mesmo quando você é tratado mal?
Você tem falado da vida das pessoas ou você tem ouvido conversa de pessoas e não se intrometido nisso, mas orado por essa pessoa. Então os frutos, os nossos frutos, eles são para Deus. As folhas são para as pessoas, mas as pessoas estão focando muito nas folhas, esquecendo das raízes. E é por isso que o Senhor mandou essa febre para você, mandou esse tempo difícil para você, para que você analise como está a sua vida, como está a sua vida com Deus, como está a sua vida devocional, como está, não é sobre o devocional, mas é sobre a presença de Deus na sua vida, como está ela, como está a sua adoração ao Senhor. As suas renúncias, você tem feito renúncias? Ou você tem se distraído com muitas coisas? Então hoje aqui a gente estamos falando das nossas raízes. Talvez você ainda tem traumas que precisam ser curados. Eu trouxe aqui o testemunho da minha vida, onde eu passei por um tempo de tempestade, onde o Senhor precisou me parar. O Senhor falou assim, ó, eu tô trazendo esse tempo aqui porque eu quero te alinhar mais, eu quero que você dê mais frutos, sabe? Eu tinha muitas folhas, porque eu fazia muitas coisas dentro da igreja, mas dentro de casa, coisas precisariam mudar, sabe? Tinha coisas que em mim que eu não entendia, que eu precisaria mudar. E quando eu li isso, eu falei, a minha raiz precisa ser curada, a minha raiz precisa ser alinhada pelo Senhor para que eu dê mais frutos, para que eu tenha mais frutos. Então o Senhor, ele precisou sinalizar com um deserto na minha vida. O Senhor precisou mostrar a febre para que eu vinha enraizar as minhas raízes no fundamento que é Jesus, para que eu vinha me colocar mais nele. Então hoje o Senhor quer que você se enraize mais nele. O Senhor hoje quer que você tire o foco das folhas. Sabe, você tem que sim cuidar das pessoas, mas o seu foco principal tem que ser na presença de Deus. Tem que ser em criar raízes profundas em Deus, buscar o lugar secreto, buscar o Senhor como prioridade. Então, eu era muito inconstante e o Senhor começou a trabalhar isso em mim, sabe? Eu comecei a mudar o meu hábito, a mudar o meu pensamento. Cada vez que eu ia me aprofundando cada vez mais nele, negando a mim mesmo, renunciando às minhas vontades, aprendendo. O Espírito Santo foi me ensinando. E ele tá trabalhando ainda, mas muita coisa já não é como antes. Hoje eu consigo ver frutos para ele, sabe? Hoje eu consigo entender que é ele. Vou terminar com uma última frase do livro, que diz assim: Deus é o único que pode enxergar as suas raízes, portanto, o único que pode tratá-las. Somente aquele que nos criou tem autoridade para tocar e restaurar uma raiz ferida dentro de nós. Mas para isso, ele deseja primeiramente nos revelar o estado delas.